você aqui novamente. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a compreender um pouquinho mais e estudar junto com você um pouquinho mais os ensinamentos do profeta vivo, do presidente Russell M. Nelson. E hoje nós vamos falar de um discurso dele chamado O Poder do Ímpeto Espiritual, da Conferência Geral de abril de 2022. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e dá o seu like se você gostou do vídeo, ativa lá o sininho para receber as notificações. E também compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama e também faça os seus comentários. Uma outra coisa importante é que a gente também está nas outras mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e você pode acessar também essas mídias lá, colocando Central das Escrituras, e você vai encontrar outros conteúdos nossos nas mídias sociais. Então hoje a gente vai falar desse discurso maravilhoso do presidente Nelson, discurso que ele proferiu no ano passado, no final do ano passado, no início do ano passado, em abril. E esse discurso ele se tornou até um discurso importante no meu modo de pensar, no meu modo de ver. E eu acho que, na minha opinião, ele vai se tornar um clássico, esse discurso dele. Realmente é um discurso muito interessante, em que ele fala desse ímpeto, o ímpeto espiritual. Mas ele fala de outras coisas também muito interessantes que a gente vai discutir aqui hoje. Mas ele começa, ele faz o discurso e tal, e agora eu vou pegar alguns trechos para mostrar para você como a gente sempre faz. Então, vamos ouvir o profeta agora, o que ele vai dizer. Nenhum de nós pode controlar nações ou as ações de outras pessoas, nem mesmo membros de nossa própria família. Mas podemos controlar a nós mesmos. Meu convite hoje, queridos irmãos e irmãs, é que encerrem os conflitos que inflamam seu coração, seu lar e sua vida. Enterrem toda e qualquer inclinação de ferir outras pessoas. Seja seu temperamento uma língua afiada ou um ressentimento contra alguém que os tenha ferido. O Salvador ordenou que oferecêssemos a outra face, que amássemos nossos inimigos e orássemos por aqueles que nos maltratam. Pode ser terrivelmente difícil livrar-se da raiva que parece tão justificada. Pode parecer impossível perdoar aqueles cujas ações destrutivas ferem o inocente. Contudo, o Salvador nos demonstrou a perdoar a todos os homens. Somos seguidores do Príncipe da Paz. Agora, mais do que nunca, precisamos da paz que somente Ele pode conceder. Como podemos esperar que exista paz no mundo quando nós, individualmente, não buscamos paz e harmonia pessoais? Irmãos e irmãs, sei que o que sugiram é fácil, porém, seguidores de Jesus Cristo devem dar o exemplo para que o mundo inteiro siga. Imploro que façam tudo o que puderem para encerrar conflitos pessoais que no momento estejam acontecendo em seu coração e em sua vida. É muito importante tudo isso que ele está falando aqui, E ele, obviamente, ele é claro em dizer que não é fácil o que ele está pedindo, que ele está dizendo aqui. Ele sabe que não é fácil encerrar conflitos na nossa vida, mas ele também está dizendo que a gente consegue, que a gente pode fazer isso. E ele diz que ele faz esse convite, Ele diz para todos nós encerrarmos totalmente os conflitos que existam na nossa vida, E ele falou, que enterrem, eu gostei dessa frase que ele disse, enterrem toda e qualquer inclinação de ferir outras pessoas.
Olha só, enterrem qualquer inclinação de ferir outras pessoas. Seja o seu temperamento, às vezes você tem um temperamento forte, você se irrita facilmente, então não está tão equilibrado emocionalmente como deveria, então começa a se controlar. Uma língua afiada, então enterrar essa língua afiada também, ó, maneira nas coisas que você fala, em como você fala, e ressentimentos contra alguém que tenha ferido você. Então elimina isso da sua vida. Ter um ressentimento sobre alguma outra pessoa. Então esquece isso, se livra desses sentimentos, desse ressentimento. Outra coisa que ele falou foi que como que nós podemos esperar que exista paz no mundo quando nós individualmente não buscamos paz e harmonia pessoais? Então não tem como, né? A gente quer paz no mundo, a gente não quer que exista guerra, a gente quer que todo mundo se dê bem, a gente quer que todas as coisas estejam em harmonia, mas nós mesmos individualmente não estamos fazendo isso. E se nós não estamos fazendo, como é que nós vamos alcançar a paz no mundo, a paz entre as pessoas, se em nós não existe isso? Então precisa começar dentro de cada um, começa dentro de você a ter essa paz, a eliminar a discórdia, a contenda. Eu sei que não é fácil, e ele disse aqui, né? Ele sabe que não é fácil, mas é muito importante. Ele disse, imploro que façam tudo. Então, quando ele usa, né, já falamos aqui outras vezes, né, quando ele usa o imploro, é porque é muito importante. E é aquilo, é o que o Senhor deseja de cada um de nós, né? Imploro que façam tudo o que puderem para encerrar os conflitos pessoais que no momento estejam acontecendo em seu coração e em sua vida. Então ele está falando, por favor, elimina da sua vida. Tira isso por completo. E o presidente Nelson ele continua dizendo o seguinte: Jamais os ímpetos espirituais positivos foram tão necessários quanto são hoje, a fim de contra-atacarmos a velocidade com que o mal e os finais dos tempos se intensificam. O ímpeto espiritual positivo para nos manter seguindo em frente em meio ao medo e à incerteza criados pela pandemia, pelos tsunamis, pelas erupções vulcânicas e hostilidades armadas. O ímpeto espiritual pode nos ajudar a suportar os ataques incessantes do adversário e frustrar seus esforços para minar nosso alicerce espiritual. Muitos atributos podem ativar o ímpeto espiritual positivo. Obediência, amor, humildade, serviço e gratidão são apenas alguns. Hoje eu gostaria de sugerir 5 ações específicas que podem nos ajudar a manter um ímpeto espiritual positivo. Muito interessante, né? Ele fala desse ímpeto espiritual positivo, porque o ímpeto pode ser negativo também, né? E aí eu fui procurar entender o que é esse ímpeto. O ímpeto a gente mais ou menos entende, mas eu acho que é legal a gente ter uma visão mais ampla do que é o ímpeto, né? Ele tem várias formas da gente entender isso. Então eu fui procurar no dicionário e aí eu encontrei lá, o que é um ímpeto? É o entusiasmo apresentado no desenvolvimento de alguma coisa. Então, é entusiasmo. Você vai lá e faz aquilo com desejo, com ânimo, né, animado mesmo, né, para ir lá e realizar aquilo que você precisa fazer. A intensidade, da outra coisa, a intensidade das sensações, dos sentimentos. Então, é aquela intensidade. Então, além de entusiasmo, é também a intensidade, né, que você coloca força naquilo que você, nas sensações, nos sentimentos. E no caso aqui o presidente Nelson está dizendo, ó, é colocar intensidade, é colocar entusiasmo nas coisas positivas, nas coisas espirituais que a gente precisa realizar na nossa vida. Também é excesso de vigor, vitalidade, impulso.
Então, tudo isso é ímpeto. Mas eu gostaria de focar nessas duas palavras, no entusiasmo e na intensidade. Também a vitalidade eu acho que pode encaixar bem. Então, é ter entusiasmo para realizar as coisas do Espírito, é ter intensidade, colocar mais força naquilo que precisa ser feito. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo, estudar as Escrituras. Então, você vai lá, você pega lá as Escrituras um pouquinho um dia, outro dia você não lê, daqui 3 dias você lê de novo e assim vai. Então, o que é ter o ímpeto espiritual? É usar ou estudar as Escrituras todos os dias, com intensidade, com entusiasmo. Puxa, eu quero ler, eu quero desenvolver amor pelas Escrituras. Pode ser que você não tenha, então desenvolva esse amor pelas Escrituras. Mas ele vai dar 5 ações específicas, né, que podem nos ajudar a manter esse ímpeto espiritual positivo. Então, nós vamos ver alguns. Primeiramente, ele fala de que entrem e permaneça no caminho do convênio. Então, quem não está no caminho do convênio está dizendo que é para entrar. Então, se pessoas que não são membros da igreja, se você que não é membro da igreja ainda, que está me assistindo, você é um amigo da igreja, você gosta dos membros, gosta da igreja, então eu faço aqui um desafio, né, para você estudar mais sobre a igreja e buscar entrar no caminho do convênio, buscar saber se é verdade, e entra. Agora, se você está no caminho do convênio, permaneça nele, com todo o ímpeto positivo, né, com todo o ímpeto espiritual positivo. Então, essa é a primeira ação que ele está dizendo. Ele diz, sempre que tomamos o sacramento, por exemplo, né, ele está falando, prometemos novamente tomar sobre nós o nome do Salvador, lembrar-nos dele e guardar seus mandamentos. Em troca, Deus nos assegura que sempre teremos o Espírito do Senhor conosco. Então, isso é muito importante, né? Depois, fazemos convênio. Então, está falando primeiro do convênio. Quando nós somos batizados, nós entramos para o caminho do convênio. O que é? Nós fizemos um convênio. Qual é o convênio batismal? Guardar os mandamentos, tomar sobre nós o nome de Cristo e perseverar, né? E continuar firme e forte no caminho do convênio. Então, se nós fizermos isso, né, nos lembrarmos, inclusive lembrar-se sempre de Cristo, né, é uma outra coisa importante. Na verdade, são 3 convênios: guardar os mandamentos, lembrar-se sempre de Cristo e tomar sobre nós o nome de Cristo. Se nós fizermos isso, nós vamos conseguir nos manter no caminho do convênio. Aí depois que você passa, né, que você desenvolve maturidade espiritual, você está pronto para entrar no templo, lá você vai fazer outros convênios. O que é um convênio? É uma aliança, é um contrato que você faz com Deus. E Deus sempre cumpre a parte dele, e nós precisamos cumprir a nossa. Então, você faz um convênio, um contrato, um laço, uma aliança com Deus no batismo, depois você vai ao templo e faz outros contratos, outras alianças, outras promessas. Então, ele diz assim que depois que a gente faz os convênios adicionais no templo, recebemos promessas ainda maiores. As ordenanças, olha só que interessante, as ordenanças e os convênios nos dão acesso ao poder de Deus. O caminho do convênio é o único que conduz à exaltação e à vida eterna. Então, permanecer no caminho do convênio vai fazer com que você não só atinja a vida eterna, que é óbvio a coisa mais importante, é o maior dom de Deus, a maior dádiva de Deus é a vida eterna. Mas ele está dizendo também que nós vamos ter acesso ao poder de Deus. Então, quanto mais você vive os convênios do batismo, vive os convênios do templo, você cumpre com essas promessas, cumpre com essas alianças, com esses contratos, você então vai ter mais acesso ao poder de Deus. A segunda coisa, o profeta diz o seguinte: Qual é a importância do arrependimento? A alma ensinou que não devemos pregar senão arrependimento e fé no Senhor.
O arrependimento exigido de cada pessoa responsável que deseja a glória eterna. Não há exceções. Em uma revelação ao profeta Joseph Smith, o Senhor repreendeu os líderes da igreja por não ensinarem o evangelho a seus filhos. O arrependimento é a chave para o progresso. A pura fé nos mantém no caminho do convênio. Não temam nem adiem o arrependimento. Satanás se deleita com seu sofrimento. Não demorem. Removam a influência dele na sua vida. Comecem hoje a vivenciar a alegria que advém de se abandonar o homem natural. O Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Ele prometeu que, embora os montes se moverão e os outeiros tremerão, minha benignidade, não se desviará de ti. Eu achei tão importante isso. O presidente Nelson já vinha falando sobre arrependimento, né, diversas vezes, e essa, vamos dizer assim, esse fator, né, a importância do arrependimento diário. Não é um arrependimento, eu cometi um pecado grave, eu tenho que me arrepender. É lógico que tem que se arrepender. Mas os pequenos, né, aqueles que a gente faz no dia a dia, às vezes nós cometemos um erro aqui, outro ali, ofendemos alguém, falamos mal de alguém, enfim. Existem várias coisas, um palavrão que você soltou, sei lá, alguma coisa que você tenha feito que não agradou o Senhor. Então você tem que se arrepender desses também, né? Quando é um pecado mais grave, você deve buscar a ajuda do seu bispo, do seu presidente da estaca. Mas os outros pecados você pode se arrepender diretamente com o Senhor, você deve confessar para o Senhor, você deve buscar esse arrependimento, buscar o perdão de Deus. Existem passos a serem seguidos, né? Se você pegou alguma coisa de alguém, você tem que devolver, restituir para a pessoa que você fez algum mal. Você deve pedir perdão ao Senhor, você deve reconhecer os seus erros. Enfim, você deve principalmente, acima de tudo, né, abandonar esse pecado para sempre. Então, o arrependimento diário, coisas pequenas que você faz todo dia se arrepende. Quando você for dormir, quando for fazer a oração para dormir, tenta dar uma olhada ali para trás e ver tudo que você fez durante o dia, ver se teve alguma coisa que não agradou o Senhor. E se arrepende. É muito importante fazer isso. Ele falou para a gente não adiar o arrependimento. Ele fala uma coisa que me chamou muita atenção. Satanás se deleita com o seu sofrimento. Não demorem, removam a influência dele de sua vida. Ou seja, quando a gente se arrepende todo dia, o que vai acontecer com a gente com o passar do tempo? A gente começa a eliminar várias coisinhas da nossa vida, a gente não vai querer fazer de novo, né? A gente não vai querer falar para o Senhor de novo, falar, Senhor, eu fiz de novo aquele pecado. E aí muda, vai transformando a sua vida, e você vai se tornando cada vez melhor com arrependimento diário. Ele falou algo também que me chamou bastante atenção, que o Salvador nos ama sempre. Olha só que interessante, ele fala, o Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Olha só. Então, como se deleita, né, o Senhor com a alma que se arrepende, né? Como os anjos no céu se regozijam com aquele que se arrepende. Então, não demore para fazer isso. Se você entra nessa, vamos dizer assim, nessa rotina de se arrepender diariamente, você vai ver que as coisas vão se tornar muito melhores. Você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Você começa uma transformação pouco a pouco, né, degrau por degrau, e você vai se transformando naquela pessoa que o Senhor gostaria que você fosse. E a terceira coisa que ele fala, então, a primeira, né, como nós vimos, entrar e permanecer no caminho do convênio. A segunda é descobrir a alegria do arrependimento. E a terceira
é aprender a respeito de Deus e de como ele trabalha. Então ele disse assim que, com assustadora rapidez, um testemunho que não é nutrido diariamente pela boa palavra de Deus pode desmoronar. Portanto, o antídoto para o artifício de Satanás é claro. Precisamos de experiências diárias de adoração ao Senhor e de estudo do Evangelho. Imploro, de novo aqui eu imploro, que deixem que Deus prevaleça em sua vida. Deem ao Senhor uma parte justa de seu tempo. Ao fazerem isso, observem o que acontecerá a seu ímpeto espiritual positivo. Então, a terceira coisa que ele está dizendo é que nós precisamos aprender mais a respeito de Deus e de como ele trabalha. E como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, adorando ele através da oração, né? Orar ao Senhor, conversar com ele, abrir seu coração. E aí você vai aprender como que ele trabalha, você vai conhecê-lo mais. Quando você ora, você aprende a conhecer o Senhor. Muita gente acha que a gente só aprende estudando as Escrituras. É óbvio que sim, também. Mas a gente aprende muito de como nos relacionamos com o Senhor. Como é que a gente começa a sentir ele perto da gente, a gente começa a sentir como que ele trabalha, como que ele faz, como que ele age na nossa vida. A gente vai tendo experiências. Então é muito importante a oração conectada, né, também ao estudo diário das Escrituras. Então ele fala, reserva esse tempo, por favor, ele implorou, né? Deixa o Senhor prevalecer na sua vida. E ele fala no início, né, com assustadora rapidez, um testemunho que não é nutrido diariamente pela boa palavra de Deus pode desmoronar. A gente tem visto isso acontecer com muitas pessoas. Então, aqueles que se afastam do caminho do convênio, aqueles que não conseguem perseverar, é porque não nutriram a sua alma, o seu espírito com a boa palavra de Deus, nem se nutriu através da oração, buscando sentir o Senhor perto de você, sentir a mão dele no seu ombro, sentir a força do Espírito te motivando a fazer o que é certo. Então, não deixe de fazer isso. A quarta coisa que ele fala, né, a quarta ação que ele diz para a gente mover esse ímpeto, né, ter esse ímpeto espiritual positivo é buscar e esperar por milagres. Ele disse que o Senhor não vai abençoá-los com milagres se crerem nele, sem nada duvidar. O Senhor vai abençoá-los com milagres se crerem nele, sem nada duvidar. Façam o trabalho espiritual e vejam os milagres. Peçam a Deus em oração que os ajude a ter esse tipo de fé. Prometo-lhes que podem vivenciar por si mesmos que Jesus Cristo dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Poucas coisas vão acelerar mais o seu ímpeto espiritual do que perceberem que o Senhor os está ajudando a mover uma montanha em sua vida. Muito legal isso. Então, os milagres. Você está buscando por milagres? Você pode buscar por milagres. Isso é bom, né? Algumas pessoas, não, eu não vou ficar buscando por milagres. Não, busque. Você deve ter desafios grandiosos na sua vida e provavelmente você precisa de milagres para sobrepujar esses desafios, essas montanhas, ou pelo menos receber de Deus conforto, coragem para enfrentar os desafios e paciência para suportar tudo isso. Então busque milagres, o Senhor vai realmente mover montanhas por você, se você pedir, se você for justo. Se você buscar realmente, o Senhor vai conceder muitos e muitos milagres. Provavelmente você já viu muitos milagres na sua vida, eu já vi muitos milagres acontecendo, porque milagres que o Senhor realizou na minha vida. Né? E tem acontecido isso com bastante frequência. Mas ele disse que a gente deve
buscar. E essa palavra, esse verbo é muito importante. Busque, né? E espere por milagres. A quinta coisa e última, né, que ele falou foi para a gente encerrar os conflitos em sua vida pessoal. Então, ele repete o convite para que encerrem os conflitos em sua vida. Exerçam a humildade, a coragem e a força necessárias, tanto para perdoar quanto para buscar o perdão. O Salvador prometeu que, se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial nos perdoará. Eu os convido a procurar encerrar os conflitos pessoais que os preocupam. Haveria algo mais adequado que a gratidão a Jesus Cristo por sua expiação? Se no momento o perdão parece impossível, supliquem para que sejam ajudados com forças por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo. Ao fazerem isso, prometo que terão paz pessoal e um maior ímpeto espiritual. Então, essa quinta ação que o presidente Nelson nos inspira aqui, né, nos adverte e nos ensina, é que nós precisamos encerrar os conflitos na nossa vida. E não é uma tarefa fácil, não é simples, né? Muitas vezes é difícil, mas ela é necessária. Como é que nós vamos poder ser admitidos na presença de Deus se nós não perdoarmos todas as pessoas? E eu sei que é fácil dizer isso, mas eu já tive que perdoar, eu já perdoei, já fui perdoado, e é assim que é a nossa vida. Porque nós precisamos do perdão do Senhor. Ele disse: se a gente não perdoar, nós também não seremos perdoados. Então isso é terrível, né? Então a gente tem que seguir a mesma linha, né? A gente quer ser perdoado pelo Senhor, então nós também precisamos perdoar. Talvez, quando o perdão é algo muito difícil, dependendo da situação, claro, talvez você necessite de tempo para amadurecer esse perdão. Mas se você começa a orar pela pessoa, se você começa a buscar do Senhor a força necessária para perdoar, Ele vai te ajudar. Não tenha dúvida que Ele vai te ajudar. E quando você começa a orar pela pessoa que você ofendeu, ou que te ofendeu, enfim, você começa a amar essa pessoa com o tempo. E aí se torna mais fácil, né, resolver esse conflito. Então busque. Mesmo sabendo, lembra daquela escritura lá em que Cristo disse, né, quando você vier apresentar a tua oferta e você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vai primeiro, se reconcilia com ela, depois vem e apresenta a tua oferta. Então é muito além, né? Não é simplesmente, eu fiz uma coisa ruim para alguém, eu vou lá e resolvo, peço perdão. Isso é extremamente necessário. Não há dúvida que isso é lógico que a gente tem que fazer. Mas ele está dizendo, quando você souber que alguém tem alguma coisa contra você, você tem que ir lá então e resolver o conflito com ela. É disso que o presidente Nelson está falando. Encerrar os conflitos, não ter conflito com ninguém. E não ter outros, né? Se você tem algum, tenta, né? Vai lá, resolve. Talvez precise de um processo de maturação, né? De maturidade para poder você conseguir perdoar a pessoa, mas você vai conseguir se você buscar o Senhor. Mas também não crie novos conflitos, né? Elimine da sua vida. Lembra lá no início que o presidente Nelson ele falou para a gente, eu gostei muito, né? Ele falou para a gente eliminar da nossa vida, enterrar, ele falou, né? Enterrem toda e qualquer inclinação de ferir outras pessoas, seja seu temperamento, uma língua afiada ou um ressentimento contra alguém que tenha ferido você. Então, enterra, né? Essa é a palavra que ele usou, enterra isso, não busque ter mais conflitos com ninguém. E o presidente Nelson encerra dizendo o seguinte: Meus queridos irmãos e irmãs,
Com todo o desejo de meu coração, eu os exorto a entrar no caminho do convênio e a permanecer nele. Vivenciem a alegria do arrependimento diário. Aprendam a respeito de Deus e de como Ele trabalha. Busquem e esperem por milagres. Esforcem-se para encerrar os conflitos em sua vida. Ao agirem na busca desses objetivos, prometo que terão a habilidade de seguir adiante no caminho do convênio com maior ímpeto a despeito dos obstáculos que enfrentam. E prometo-lhes mais força para resistir à tentação, mas paz mental, menos medo e maior união em sua família. Deus vive. Jesus é o Cristo. Ele vive. Ele nos ama e vai nos ajudar. É muito interessante esse final, né, do discurso dele, que ele dá uma recapitulada aí nas 5 ações que a gente deve ter, né, que a gente deve tomar para desenvolver esse ímpeto espiritual. Mas ele tem aqui um parágrafo, né, antes dele prestar o testemunho dele, de encerrar, que ele diz que se a gente agir em busca desses objetivos, que nós teremos habilidade de seguir adiante no caminho do convênio com mais ímpeto, com mais força, com mais entusiasmo, a despeito dos obstáculos que a gente enfrentar. Então, não importa qual obstáculo que você está vivendo, quais são as dificuldades, se você buscar ter essas 5 ações, né, desenvolva essas 5 ações na sua vida, você vai ter muito mais força na sua vida para enfrentar os seus desafios. Mas ele termina dizendo, e prometo, ele faz uma promessa, prometo-lhes mais força para resistir à tentação. Olha que legal. Mais paz mental, quem não quer isso? Menos medo e maior união em sua família. É tudo que a gente quer nessa vida, né? É muito bom poder ouvir as palavras de um profeta de Deus, que recebe revelações todos os dias, que é guiado pelo Senhor para nos conduzir neste mundo cheio de desafios, de contendas, de problemas, de guerras e todas as coisas que acontecem, todos os sinais que estão vindo aí da segunda vinda, que estão nos preparando. Como é bom poder ter um profeta de Deus nos ensinando como nós devemos fazer para nos mantermos firmes nesse caminho reto e apertado. Que não é fácil, todos nós sabemos. Você que está me ouvindo, você sabe muito bem que não é fácil passar por todos os desafios dessa vida. Mas, se nós desenvolvermos essas 5 ações, nós vamos ter esse entusiasmo, essa força, esse ímpeto, né, espiritual para enfrentar todos os nossos desafios. E lembre-se da promessa dele, né, a promessa que ele fala, né? Prometo-lhes mais força para resistir às tentações, mais paz mental, menos medo e maior união em sua família. Te vejo no próximo vídeo.